Eu estava em São Paulo, estava na minha segunda cirurgia para tratamento de câncer, né? Um câncer que eu venho tratando há 8 anos. E eu lembro de ter acordado e ao contrário de estar em pânico, com dor, eu estava muito em paz, uma sensação de paz assim, anormal, não era normal aquela sensação. E eu lembro de ter sentido a minha mão, essa mão aqui, bem quente, como se alguém tivesse com a mão sobre ela. Eu lembro de ter olhado a minha família assim, bem desolada, né? Bem aquele cenário que a gente sabe como é. E eu olhei para o lado assim e eu sabia que era Jesus que estava ali. É engraçado como mesmo desconhecendo a palavra, desconhecendo o plano espiritual, que era o contexto da época na minha vida espiritual, era muito pobre, eu sabia que era Jesus que estava ali. A gente sabe. Então, isso está dentro de nós, esse conhecimento. Eu sei que depois de 4 anos, eu continuando a minha vida normal, fazendo cirurgia o mais rápido possível, voltando, eu fiz inúmeras cirurgias, né? E como se eu tivesse de costas para o lado espiritual, tentando de tudo, todas as outras coisas, mas assim, sempre de costas para o lado espiritual. Eu não me interessava por isso, mesmo tendo acontecido essa aparição grandiosa. Eu lembro que um dia eu tive que ficar num processo extremo de 40 dias sem comer, hospitalizada, um pós-cirúrgico errado que deu. E eu lembro que eu tive o Espírito Santo moveu o meu corpo em direção à minha mãe para pedir um abraço. Como se fosse, como se Deus estava me ajudando a me desarmar, a me mostrar como eu realmente estava, com 4 anos de tratamento, totalmente fragilizada espiritualmente, fisicamente, e eu não queria mostrar aquilo, né? Então, mas Deus me ajudou e moveu meu corpo, mesmo sem eu querer, moveu minha boca para pedir para minha mãe um abraço. Eu lembro que daquela vez a minha mãe, depois de muitas conversas, ela me mostrou a passagem da figueira que não tinha figos, né? A figueira que tinha muitas folhagens, era muito bonita, muito resplandecia, muita coisa, mas frutos mesmo ela não dava, né? Aquilo eu acho que foi o centro da minha decisão de começar a entender o plano espiritual para mim. E eu lembro que a minha mãe no mesmo dia falou para mim: Karen, lê a Bíblia. Eu sei que tem gente que lê a Bíblia e se cura e tal. O processo, ainda naquele momento, não era a minha salvação espiritual, sempre a preocupação com a cura. Mas enfim, foi isso que me levou a conhecer a palavra. Daquele dia em diante, a Gabi e a Antonella, as minhas 2 filhas, a gente ia para o quarto à noite e devorava a Bíblia. Devorava de carreirinha, Gênesis até Apocalipse. Então, elas conhecem a palavra e ao longo desse processo de conhecer a palavra, a minha casa foi sendo purificada. Eu passei por períodos a minha casa era uma casa tradicionalmente católica. Eu me lembro de sair daqui sacos e sacos de imagem, de coisas sacras, assim, né, que eu não tinha ideia antes e fui começando a ter essa percepção através da palavra. Então, quem me revelou foi Deus através da palavra da vida, né? E aconteceram muitas coisas espirituais, assim, mas dentre as mais importantes, uma vez eu estava orando no meu quarto, né? E isso, Deus sempre engrandecendo, fazendo esse crescimento espiritual. Eu lembro que eu orava muito assim: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me perdoa, sempre clamando a Deus que me perdoasse, né, em nome de Jesus. E a minha oração sempre voltava para isso, para ser perdoada, né? E eu lembro que eu estava no quarto das meninas ajoelhada quando ouvi aquela voz maravilhosa, e Deus falando: seus pecados estão perdoados, seus pecados estão perdoados. Aquela voz linda, assim, indescritível, que fez questão de dizer 3 vezes: seus pecados estão perdoados. E ouvir aquela voz, sabe, ouvir
uma divindade se falando com você, naquela voz jovem, bonita, que ninguém pode criar na mente uma voz tão bonita, né? A gente não consegue com o nosso cérebro e com a nossa imaginação criar uma coisa tão maravilhosa quanto foi aquela audição, né? Então, foi uma outra coisa grandiosa que aconteceu e eu lembro que a decisão de entrar numa igreja e dar o meu testemunho também foi um dia muito importante. Eu entrei na igreja, eu deixei tudo para trás, a minha cultura, o que eu achava da opinião dos outros, né, sobre a minha vida, sobre a minha religiosidade, porque isso envolve todo um complexo familiar, né? Deixei tudo, entrei naquela igreja, deixei meu testemunho e entreguei a minha carne e o meu espírito ao Senhor Jesus. E eu lembro que teve uma ceia e eu participei. E nessa ceia eu lembro que o pão e o vinho se transformaram num abraço com Deus. Para mim era Deus que estava ali me abraçando. E depois daquilo eu tive uma oportunidade de dar um passo de fé. Eu viajei até Brasília e fui para um retiro espiritual. E antes de entrar nesse retiro, muito antes, eu passei uma semana enclausurada, né, no meu quarto e orando, né, fazia parte do retiro, orar sozinha no quarto. E eu lembro que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas foi tanta revelação ali. Deus falou comigo sobre como eu deveria levar a minha vida, conselhos mesmo, assim, só que daí só na mente, né? E coisas que eu levo para minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei nesse lugar, a pastora estava falando lá na frente, né? E não que o lugar fosse algo especial, nada disso, eu sei que foi o passo de fé, né? O passo em direção à fé. E eu lembro que eu senti e vi Jesus, não vi da cabeça para cima, mas vi Jesus e as mãos, a túnica e as mãos vindo em direção a mim, colocando as mãos nos meus ouvidos. E eu lembro de que com a visão periférica e olhando a túnica resplandecente, assim, eu via os pontos de luz nas mãos. E eu não sabia, e ele ficou um tempo assim, mais ou menos um minuto, e eu não queria que aquilo parasse, então eu não fiz nada, não me mexi, nada. E depois daquilo, a palavra, a Bíblia, né, as palavras de Deus, elas se revelaram para mim como se eu estivesse lendo um gibi, sabe, de forma ampla, clara, e eu tenho certeza que aquilo foi uma revelação espiritual, que a palavra de Deus, ela não se revela para todos daquela maneira. Eu lembro que eu lia e não conseguia entender, e há muito tempo já falando da palavra, e eu lembro que a partir daquilo eu consigo entender completamente o que está ali, sabe? Então foi revelação. E então a tudo isso, sabe, que aconteceu, eu só dou graças por essa caminhada, né? Eu lembro que o foco de Jesus nunca foi a minha cura, sempre foi a minha salvação. E eu não sei o que Ele quer para mim, para a minha vida, da minha família, mas eu sei que Ele está na caminhada comigo e Ele está interessado em salvar a minha alma. Isso eu tenho certeza, porque Ele nunca me abandonou. E no começo do ano agora, num dos tratamentos, eu estava fazendo uma quimioterapia nova e eu tive um choque anafilático, né? E por alguns minutos eu parei de respirar e entra, né? Na normal, entra muitos médicos e muitas pessoas. Eu lembro de ter a sensação, a visão, né? De como eu não entendia mais o meu corpo deste tamanho, né? Do tamanho que eu sou. Eu me entendia pequenininha, dentro da minha cabeça, olhando através dos meus olhos. Olhando aquela situação, e a minha mente estava numa paz impressionante. De novo, sabe aquela paz, aquela perfeição da presença de Deus? Então eu fiquei ali por uns minutos e através dos meus olhos eu vi a minha mãe clamando para Jesus. Jesus, é agora, Jesus, é agora. Vem Jesus, vem Jesus. Eu lembro que ela clamava assim
através dos meus olhos, né? E ela chamou por Jesus e ele veio. Ele falou comigo, né? Me deu um recado espiritual. Eu estava com umas conclusões meio ruins em relação a alguns familiares. E ele disse que o meu familiar era inocente, né? Se preocupou até com isso. E depois ele falou, ele ordenou, respira. E eu respirei. E aí já voltou meu corpo a entender meu corpo como todo, né? Então ele fez uma ordenança. Então eu sei que do outro lado da vida é paz e prosperidade, é paz em abundância. Não existe medo, não existe nada. É aqui que nós temos isso. E ele deixou bem claro que o poder da vida está nas mãos dele. Então, quando ele ordenou, respira, ele estava me mostrando, olha, Karen, eu sou o dono da vida e eu controlo o início e o fim. Então, é isso que eu queria contar um pouquinho de toda essa vivência com Jesus na minha vida. Ele me educando, ele me ajudando, me ensinando, sendo amoroso, sendo compreensivo e sendo o Pai que Ele é, né? Meu Deus Todo-Poderoso, que enviou o Filho único para que todo que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. É para esse Senhor que eu dedico a minha vida. Amém. E a coisa mais linda que aconteceu em relação ao batismo foi ver a minha família também sendo preparada para que eu pudesse me batizar com o apoio deles, com o aval deles. Então, o meu batismo aconteceu e aconteceu com a presença da minha família. E eles foram as testemunhas que assinaram o meu certificado de batismo. Se fosse um sofrimento a menos na minha vida, se fosse qualquer coisa diferente, não teria sido feito daquela maneira. Mas o nosso Deus é grande, é maravilhoso. E eu sei que tudo que Ele faz é perfeito. Então, Senhor, graças eu te dou, porque o que o Senhor faz é melhor sempre. E o que eu sempre te falo nas minhas orações, eis-me aqui. E graças a Deus por o Senhor se importar com a minha vida pequena, mas para o Senhor ela é grande. Amém.